Ela foi disputada pelos maiores e mais poderosos estilistas do mundo, levou bastante audácia e autenticidade pelas passarelas onde ela passou. E mesmo depois de ganhar milhões de dólares, morreu aos 26 anos e é considerada até hoje como a primeira mulher famosa a morrer por complicações da AIDS. Hoje vamos conhecer a história de Dia Marie Carandi, a primeira supermodelo do mundo. Dia Marie Carandi nasceu na Filadélfia em 29 de janeiro de 1960. Mais conhecida como Gia Carandi, era a mais nova de 3 irmãos e filha do italiano Joseph Carandi e Kathleen Adams, de descendência irlandesa e galesa. Os seus 2 irmãos se chamavam Joy e Michael. O pai dela era dono de um restaurante e a mãe dona de casa. A vida de Gia desde muito cedo já era conturbada. Os seus pais tinham um casamento violento, cheio de brigas e traições. E quando Gia tinha apenas 11 anos, a mãe dela, cansada das agressões que sofria, pediu divórcio e deixou os filhos com o marido. E isso acabou deixando marcas profundas na vida de Gia. E por conta do abandono da mãe, ainda na infância, ela se tornou extremamente carente e mimada. Foi descrita pelos próprios parentes como uma criança manipuladora que não teve a atenção que desejava da mãe. Porém, mesmo com a saída de casa, Kathleen e Gia mantiveram contatos por telefonema, mas não foi o suficiente para fazê-la esquecer do abandono da mãe. Adulta, ela chegou a falar que tinha sofrido abuso na infância, quando tinha apenas 5 anos. Disse para a mãe que foi um vizinho, mas alguns amigos dela disseram que ela teria revelado que foi o próprio pai. Algum tempo depois da separação, Kathleen se casou novamente e Gia foi morar com a mãe por um tempo. Porém, Gia estava acostumada a não seguir regras, já que o pai não ligava para controles e limites. Os 3 filhos viviam a Deus dará. E quando ela foi morar com a mãe e o padrasto, ela se viu cheia de regras que deveria seguir, já que o padrasto era totalmente o oposto do pai. Aos 12 anos, ainda morando com a mãe, ela conheceu o cantor David Bowie e o seu andrógeno alter ego Ziggy Stardust e o glam rock. A personalidade intensa, a bissexualidade e as roupas de David fizeram ela se identificar com ele, e Gia passou a fazer parte do grupo de fãs chamados Bower Kids, que se vestiam com roupas coladas e tinham os cabelos arrepiados e coloridos. E foi nessa mesma época que ela passou a usar roupas masculinas e revelou para a mãe que era lésbica. Inclusive, a mãe dela encontrou uma carta que Gia escreveu para uma amiga da escola com quem ela teve o seu primeiro relacionamento. Porém, a mãe dela não acreditou e dizia que era apenas rebeldia, e chegou até mesmo a levar Gia para fazer terapia. O psicólogo não encontrou nenhum problema na adolescente. E após as sessões de terapia, Gia percebeu que não se encaixava na nova vida certinha que a mãe e o padrasto queriam que ela levasse, então resolveu voltar a morar com o pai. O pai e os irmãos dela abriram uma lanchonete chamada Rose City, onde ela trabalhava como caixa. Todos que iam até a lanchonete se deparavam com um adolescente de cabelos arrepiados e coloridos, mas com um jeito excêntrico e uma beleza que já chamava a atenção. Ela se tornou uma jovem de beleza exótica que fugia totalmente do padrão. Tinha cabelos e olhos castanhos, era alta, media 1,73 de altura, não era extremamente magra, tinha curvas e calçava 39, mas a sua beleza não se comparava com a personalidade forte que ela carregava. Enquanto trabalhava com o pai, ela decidiu que iria brincar de ser modelo. Sim, foi assim que ela falou, que queria ver até onde ia e o que conseguiria se tentasse ser modelo com seu estilo de menina boy. E ela conseguiu. Começou pousando para propagandas de uma loja local aos 16 anos no verão de 1976 e ganhava $10 por hora. O fotógrafo e maquiador da Filadélfia, Maurice Tenenbaum, ficou hipnotizado por aquela adolescente estranha que sabia exatamente o que fazer na frente de uma câmera. Ele tirou algumas fotos dela e deixou no seu portfólio de modelos. E quando ela viu que aquilo era divertido e que poderia dar dinheiro, decidiu se mudar para Nova York para levar a carreira a sério. E aos 17 anos, com quase nada na mala, Gia deu início a uma carreira que nem ela mesma imaginava alcançar. Ao chegar em Nova York, começou pousando para várias fotos e participou de alguns desfiles, até ser notada por Ilmina Cooper, a dona de uma grande agência. Elas se conheceram melhor e ali nasceu uma grande amizade. Gia dizia que o Ilmina era como se fosse uma mãe para ela e o Ilmina
tinha um carinho especial por Gia, e dessa amizade também surgiu seu primeiro contrato. Ela ainda era menor de idade quando o contrato foi feito e por esse motivo não poderia participar de algumas campanhas. No entanto, Wilhelmina alterou a idade de Gia na ficha e mesmo sendo menor de idade, ela pousou para várias fotos que seriam proibidas para a idade dela. E sem saber desse detalhe, várias marcas foram chamando ela para pousar. E quando essas fotos foram disponibilizadas na agência, várias marcas famosas começaram a ver o potencial daquela jovem modelo. Ela pousou para marcas como Versace, Giorgio Armani e muitas outras. Gia não parava de chamar a atenção e grandes fotógrafos como Francesco Scavu diziam que ela tinha um jeito único de se portar diante das câmeras. Ela se sentia à vontade e ao mesmo tempo não parecia que ela tinha vergonha de nada. Ela foi a primeira modelo a ser fotografada de rosto lavado, porque a pele dela era perfeita e quase nunca precisava de maquiagem. Além da beleza e da personalidade marcante dela, outro detalhe chamava a atenção das marcas, que era a androgenia de Gia. As marcas viam nela vários lados que poderiam ser trabalhados. Ela não tinha vergonha de ser fotografada nua e tinha tanta naturalidade que fascinava todo mundo. Sabia se movimentar sem praticamente nenhum direcionamento do fotógrafo. Em pouco tempo, a agenda dela estava lotada de trabalho e não parava de chegar várias propostas que ela podia escolher a dedo. Mas apesar da beleza incomparável, ela também tinha um lado complicado. Gia era conhecida por abandonar as sessões de fotos se não estivesse sentindo a vibração, ou cancelaria várias semanas de trabalho se não gostasse do corte do cabelo ou da aparência. Pela fama que criou por ser a primeira modelo a ser fotografada sem maquiagem, ganhou as capas da Cosmopolitan, Glamour e Vogue, e em 1º de abril de 1979, sua foto estampava a capa da Vogue Paris, a revista mais famosa e poderosa da área da moda do mundo, e se tornou uma das modelos mais fotografadas no mundo no final dos anos 70. No mesmo ano, ela apareceu no videoclipe Atomic, da banda Blonde. Em uma única temporada, a modelo chegou a receber um cachê de $750 mil, valor elevadíssimo para os padrões da indústria da moda nos anos 80. Quem cuidava da parte financeira de Gia era o padrasto dela, e ele disse que no auge da carreira dela, em 1979, ela chegou a fazer $100 milhões por ano, e ele acreditava que em 1980 ela chegaria a fazer 500 milhões. Gia foi a primeira modelo abertamente gay. Ela não escondia a sua orientação sexual para ninguém. Ela chegou a ter uns lances com homens que deixou claro que nunca chegou a ser consumado, mas sempre deixou bem claro que era lésbica. E logo que ela passou a ser conhecida, várias mulheres muito famosas, inclusive estrelas de cinema casadas, começaram a fazer fila para sair com ela. Em uma de suas sessões de fotos mais icônicas, Gia foi fotografada por Chris Van Wangerham, ao lado de Sandy Lenter. Sandy era uma das maquiadoras de Chris e Gia disse que só ficaria nua para as fotos se Sandy tirasse as fotos com ela. Naquele momento, Gia conheceu seu primeiro e único amor, e a foto das duas nuas, separadas por uma cerca de arame, ficaria para a história. Com todo o reconhecimento e dinheiro, Gia logo começou a frequentar e a fazer parte do lado glamuroso da modelagem, que acabou trazendo também o lado obscuro desse meio. Muitas festas, álcool e outras substâncias iam sendo incluídas à sua nova realidade. Como eu disse a vocês, Gia era muito apegada à sua assessora, Wilhelmina Cooper, que fazia o papel da mãe na vida de Gia. Na verdade, era como se a assessora tivesse tampado o buraco deixado pela mãe dela. E infelizmente, Wilhelmina descobriu um câncer no pulmão agressivo e em março de 1980 ela acabou morrendo. A morte de Wilhelmina devastou Gia. Todo mundo que convivia e trabalhava com ela percebeu a mudança no comportamento dela depois dessa perda. E foi nesse momento que as inseguranças, os problemas não tratados desde a infância e a perda da sua grande amiga fizeram Gia entrar no mundo das drogas. Ela passou a frequentar o Estúdio 54, uma boate onde famosos iam para beber e fazer uso dessas substâncias. Gia começou a usar heroína no início dos anos 80 e logo passou a usar cocaína também. Chegava a gastar cerca de $2 mil por dia com drogas.
Depois da morte da amiga, ela voltou a se aproximar da mãe e tentou contar a ela que estava com problemas. Na biografia de Gia, a mãe dela diz que queria ser apenas positiva com a filha e dizia que ela superaria aquele momento e não deu novamente a atenção certa para o problema da filha. Gia chegou a se internar por conta própria em uma clínica de reabilitação quando notou que as coisas estavam fora de controle, mas logo saiu porque achava que não estava adiantando. E assim ela passou vários meses entrando e saindo de clínicas. Ficava limpa por um tempo, mas quando ia trabalhar acabava usando drogas novamente. Sandy Lenter lutava incansavelmente pela recuperação da namorada, mas infelizmente o relacionamento delas não resistiu aos diversos ataques de raiva e o uso contínuo de drogas de Gia. E mesmo com o fim do romance, Sandy nunca deixou de tentar ajudar a mulher que ela amava. Logo, os rumores sobre a dependência de Gia começou a vazar e ela começou a perder alguns contratos por conta disso. Todo mundo já sabia sobre o uso das substâncias, mas o nome de Gia ainda era muito forte e mesmo com todos os boatos, ela ainda tinha chance com outras agências e contratos. Depois de um tempo, ela começou um novo relacionamento com uma estudante que também usava drogas. Porém, nesse novo relacionamento, as coisas eram bem conturbadas. Elas brigavam muito e, inclusive, Gia chegou até mesmo a agredir sua nova namorada. Em determinado momento, a namorada dela decidiu parar de usar drogas e percebeu que Gia não estava disposta a abandonar o vício e então terminou o namoro. Nesse mesmo tempo, Gia acabou perdendo outra pessoa muito importante na sua vida, um dos seus melhores amigos, o fotógrafo Chris, que era um dos fotógrafos que acompanhou ela desde o início da sua carreira e inclusive tirou uma das suas fotos mais famosas, em que ela e Sandy estão nuas na cerca de arame. Ele morreu em um acidente de carro em 9 de março de 1981 e isso acabou piorando a saúde mental dela. No mesmo mês da morte dele, Gia acabou sendo presa por dirigir em alta velocidade e sob o efeito de drogas. Com tudo isso, os contratos eram cancelados com frequência e os trabalhos também se tornavam cada vez mais raros. E ela começou a vender coisas pessoais para manter o uso. Ela usava tanto que chegou um tempo que precisou fazer uma cirurgia na mão, porque tinha um buraco causado pelas milhares de vezes que ela injetou a substância no mesmo local. E por mais que os contratos fossem cancelados, ela ainda tinha alguns importantes. Ela continuou sendo capa da Cosmopolitan, fez comerciais para marcas como Maybelline e gravou seu primeiro programa de TV para a ABC, que ficou bem famoso, o 21, onde ela falava que estava limpa e estava superando essa fase obscura. O que, na verdade, se você olhar bem as expressões dela, dá para notar que era mentira e, inclusive, ela chegou a usar para fazer as gravações. Aquele programa foi, na verdade, uma tentativa desesperada da agência dela de limpar o nome de Gia, o que acabou tendo o efeito contrário, já que as perguntas feitas durante o programa só fez ela se complicar ainda mais com as respostas. Os contratos foram ficando cada vez mais raros e os trabalhos também. Ela foi perdendo o reconhecimento e isso deixou ela bem triste, porque as pessoas do meio da modelagem já não queriam mais trabalhar com ela. Gia entrou em uma depressão profunda e se afundou ainda mais nas drogas. No final de 1981, ela entrou em contato com uma produtora que conhecia e pediu trabalho, e conseguiu que o seu nome voltasse para a lista de modelos disponíveis. Em 1982, o fotógrafo Francesco Scavu conseguiu a capa da Cosmopolitan novamente para ela. Essa capa ficou muito famosa ao trazer Gia mostrando o corpo, mas escondendo os braços para trás, sentada sobre as próprias mãos. A mídia criticava. Os braços não aparentes são para esconder as picadas de agulha. Essa foi a última capa de revista que ela pousou. Algum tempo depois, ela foi presa na África portando drogas e voltou aos Estados Unidos algemada. Foi novamente internada e com essa prisão, a carreira dela chegou ao fim. Nenhuma agência queria ter o seu nome ligado ao de Gia. Ela voltou a morar com a mãe na Filadélfia em fevereiro de 1981. Em dezembro de 1984, ela conseguiu uma vaga para um intenso programa de desintoxicação química em um hospital conhecido por ser bem rigoroso. Gia chegou a sofrer homofobia dentro do hospital porque os médicos diziam que a homossexualidade dela não era saudável. Diziam que Gia parecia não ter certeza da sua sexualidade e que a escolha sexual dela parecia mais algum tipo de rebeldia.
Um dos funcionários do hospital disse em entrevista para um documentário que isso realmente aconteceu. Ela se registrou como indigente para não precisar pagar o tratamento, até porque ela não tinha mais dinheiro. Depois do tratamento, começou a trabalhar em uma loja de jeans como vendedora e pousava para campanhas da loja. Mas depois de um tempo no trabalho, pediu demissão e começou a trabalhar em uma cafeteria em um lar de idosos, que também durou pouco tempo. Ela estava com depressão profunda e teve uma nova recaída nas drogas. Em 1986, Gia começou a sentir alguns sintomas estranhos, que ela já desconfiava o que era. Se sentia indisposta frequentemente, gripava com facilidade, sempre estava com os ouvidos inflamados e a pele estava ficando cada vez mais feia. A partir desse momento, ela começou a juntar matérias que falavam sobre um vírus mortal que o tratamento contra ele ainda estava sendo estudado. Em junho de 1986, ela deu entrada em um hospital com pneumonia e anemia fortíssima, e nos exames ela foi diagnosticada com AIDS. Ela pediu à mãe para não deixar ela em aparelhos caso precisasse, pediu para ser cremada e que as cinzas dela fossem espalhadas em um local que pegasse sol, e que só queria o caixão aberto se ela estivesse parecendo com a Gia das capas de revista. Caso contrário, o caixão deveria ser fechado. Em 18 de outubro de 1986, ela deu entrada novamente no hospital com uma desidratação aguda e foi internada. Durante os dias internada, a doença a fez perder peso, dentes, cabelo e ter hemorragias internas, manchas e tumores em todo o corpo provocadas pelo sarcoma de Kaposi. A mãe dela não permitiu que nenhum dos seus amigos fossem visitar ela durante a internação e quase ninguém sabia que ela estava com AIDS. Kathleen ficou com ela até o seu último momento, e um mês depois, em 18 de novembro, Gia morreu por complicações causadas pelo vírus HIV. O enterro dela aconteceu no dia 23 de novembro de 1986, numa pequena cerimônia na sua cidade natal, e ninguém do mundo da moda compareceu ao funeral, porque disseram que não souberam a tempo. Hoje, Gia Marie Carangi é conhecida como a primeira supermodelo do mundo, mas ainda assim é mais conhecida por ter sido dependente de heroína e morrido das circunstâncias da AIDS, do que exatamente pelo seu trabalho. No final da vida, Gia queria que a sua história fosse contada, para que outras pessoas tivessem a oportunidade de aprender com a tragédia. Dessa forma, nem tudo teria sido em vão. Em 1º de julho de 1994, foi lançado o livro Thank Your Beauty, com base nas diversas entrevistas, depoimentos e recordações de quem convivia e conhecia ela. Em 1998, foi lançado o telefilme Gia, Fama e Destruição, que foi exibido pela HBO e ainda está disponível na plataforma. Estrelado por Angelina Jolie, ainda no começo da carreira da atriz, conta a vida da modelo de forma crua e intensa. Outro livro chamado Born This Way foi lançado em 31 de outubro de 2015. Também traz lembranças de pessoas próximas à modelo. Intensa, autêntica e dona da liberdade do seu próprio corpo e do seu próprio eu, Gia conquistou e roubou o coração de milhares de pessoas que a amaram, mas que poucas a entenderam. Infelizmente, as marcas de uma infância conturbada, o abandono da mãe e da família negligente, deram vida aos demônios que ela carregava e somente ela sabia. A fama precoce, o dinheiro e a atenção superficial fez dela uma estrela linda e brilhante, mas autodestrutiva. Essa foi a história de Gia Marie Carangi.